Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é As Verdades em Psicanálise. Antes da gente começar a falar desse super tema e da gente começar a nossa última gravação do ano online, a gente precisa falar e reconhecer e agradecer e dar essa grande notícia aqui também para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, que a gente bateu a nossa primeira meta do Catarse. O Catarse é um projeto de financiamento coletivo que a gente tem e temos apoiadores que estão com a gente nessa jornada, apoiando Desculpa o Áudio Longo nesses 5 anos, né? Nosso quarto ano, né? A gente está terminando a 5ª temporada. E aí, há 1 semana e meia, a gente lançou lá no Instagram, né? Dizendo que a gente queria muito bater a nossa primeira meta de apoio. E vocês vieram com a gente bateu a nossa primeira meta, já estamos aí rumo à segunda meta, para que a gente possa fazer gravações presenciais, que é a nossa próxima grande meta. E para começar essa nova fase, a gente vai ter uma gravação presencial, num café, com vocês podendo estar lá com a gente para celebrar tudo que a gente vem construindo aqui. Faz muito sentido pra gente manter um trabalho em que tem gente que topa estar aqui com ele, né? Só tem sentido fazer essas conversas porque tem pessoas que vão escutar e que estão sentindo que vale a pena investir também no trabalho. E é um trabalho que vai ganhando qualidade conforme a gente vai tendo recurso para isso. É para isso que o financiamento coletivo do Catarse serve, né? Então, que bom que a gente tem tantos parceiros, né? Que nosso grupo de tagarelas, como a gente brinca desde o começo, vai crescendo, e a gente espera vocês em Ribeirão. A ideia é fazer um encontro em Uberaba também, e quem sabe até em outras cidades aí mais para frente, né? Nossa vontade é seguir conhecendo quem tá junto com a gente, e conhecer online é uma delícia, mas conhecer no tete-a-tete ali presencial também é. Então, muito obrigada a todos vocês. Sim, e quem ainda não é apoiador e que quer se tornar apoiador, é só entrar lá no catarse.me/Desculpa o Áudio Longo, que tem lá os valores, as recompensas, para vocês fazerem parte. Bora pro episódio? Bora. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Quantas vezes não ouvimos essa sentença em tribunais no cinema? Parece uma tentativa de garantir que os fatos ali relatados não sejam distorcidos, e de fato é melhor que ali não se conte mentiras. Mas, considerando que a cor e o tom que damos às nossas narrativas fazem diferença na forma como elas serão entendidas, que garantias podemos ter de que a história contada é a verdadeira? E se não tivermos garantias, em que podemos confiar? Em meio a notícias de golpes e fake news, nunca estivemos tão desconfiados, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão desesperados para acreditar. O número de recursos para testar a veracidade do que se lê cresce na mesma proporção das promessas fáceis e dos dados falseados, tão amplamente divulgados nas redes sociais. Buscamos incessantemente a verdade dos fatos, das experiências, queremos investigar o que aconteceu de fato para assegurar que não haverá enganos ou mal-entendidos. E, mesmo assim, passamos a vida toda tropeçando nisso. Que verdade seria essa, então, que tanto procuramos? Desde os primórdios da filosofia, questiona-se sobre o que é a verdade. Mais recentemente, Manuel de Barros diz que a verdade é aquilo que foi inventado. Bion diz que a verdade é o alimento da mente. Para Drummond, a porta da verdade, embora aberta, não nos cabe inteiros. Só deixa passar meia pessoa, que assim precisa escolher sua meia-verdade. Winnicott nos convida a experimentar nossos verdadeiros si mesmos, a sentir a vida como integrada e real. Mas afinal, de que verdades estamos falando quando pensamos na mente que se permite conhecer, nomear e acessar aquilo que a mantém viva? O que nos faz sentir que aquilo que encontramos em nós e no contato com o outro é verdadeiro e real? Será que conseguimos tolerar a ideia de que a verdade sobre a nossa existência é inalcançável? E quanto dessa verdade interna, pessoal e intransferível dialoga com a verdade da realidade externa, construída pelas interações que estabelecemos uns com os outros? Muito se fala sobre vivermos o tempo da pós-verdade,
Mas o que vem depois da verdade? Atravessadas por essas e outras tantas perguntas, é sobre isso que queremos conversar hoje. Pega um café e vem pensar de verdade com a gente. Para pensar num assunto tão caro a nós, mas tão amplo e cheio de caminhos possíveis, a gente tem aqui hoje uma pessoa muito admirada, que nos fez muito felizes por topar entrar nessa conversa conosco. Ney, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Bom dia, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer, até uma honra mesmo, estar aqui com vocês, porque eu acho que difundir a psicanálise é uma atividade da maior importância, da maior generosidade também, que deve ser feita com paixão. E pelo que eu vi na apresentação de vocês, vocês são apaixonadas pelo que fazem. Isso, a paixão é um dos elementos da psicanálise, já dizia Pio. Podemos até voltar a esse tema. Mas a minha alegria é maior por ser um programa que junta Ribeirão Preto com Uberaba. Né? Minha avó era mineira de Mariana, e eu tenho grandes amigos de Ribeirão Preto, e eu estava conversando até antes do programa iniciar, e eu me lembrei da figura icônica do Nogueira de Matos, né? Que é um grande amigo meu e da minha mulher, Fernanda Marinho, e sempre nós vamos a Ribeirão Preto a todos os estados. Então, eu estou à disposição para conversar com vocês. Você queria uma apresentação, né? Já está fazendo. A apresentação é livre, é o que quiser falar. Não, olha, eu sou médico, psiquiatra e psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Eu me formei em 1967 como médico e na formação psicanalítica eu me formei em 1981. Sempre trabalhei muito com psicose. Era o meu interesse e ainda trato, faço análise de pacientes de psicose. Não exclusivamente, mas faço e tenho estudo também, né, nesse sentido. Uma série de motivos. Os motivos a gente nunca sabe. Os mais importantes, o que nos leva com tanta paixão a essa atividade. Mas no meu percurso, o que eu poderia acrescentar é que eu senti necessidade de, num determinado momento, de estudar também filosofia. Então, eu e a minha mulher, Fernanda, estudamos bastante tempo filosofia, cerca de 9 anos, na PUC Rio, como alunos extraordinários. Fazíamos algumas cadeiras do departamento de filosofia. Depois eu resolvi fazer sistematicamente. Aí eu fiz o mestrado e fiz doutorado em filosofia no departamento de filosofia da PUC Rio. E a minha tese, a minha dissertação de mestrado, foi sobre a epistemologia da psicanálise, fundamentalmente a partir, inclusive, do debate epistemológico chamado anglo-saxão. Quer dizer, é bom já ir esclarecendo para o público certos termos, né? Porque a ideia é ampla. Epistemologia é a parte da filosofia que estuda fundamentalmente como o conhecimento se produz e como o conhecimento é avaliado. Aí entra a questão da verdade também, depois a gente vai falar. Então, no mestrado, eu tive interesse em discutir qual seria a melhor epistemologia para a psicanálise, qual seria a competência da psicanálise para lidar com questões tão relevantes e importantes como, por exemplo, a loucura. Já que meu interesse fundamental era a análise, a análise psicóloga. Muito bem. Aí eu planejei uma pesquisa sobre razão e psicanálise.
primeira fase foi a dissertação de mestrado e a segunda fase foi a tese de doutorado. Então, a tese de doutorado aí já foi ligada à filosofia da linguagem e, fundamentalmente, às contribuições de um filósofo contemporâneo de Freud, Ludwig Wittgenstein. Eu mantenho até hoje sempre essa relação de canais de filosofia como um campo de estudo. E na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, eu já fui presidente da sociedade, diretor do instituto, fui também diretor científico da FEBRAPSE, e duas atividades que nessa apresentação eu dou muito peso é o intercâmbio com os países da comunidade de língua portuguesa. Quer dizer, os países da comunidade de língua portuguesa são fundamentalmente os países africanos, quer dizer, Brasil, Portugal e os países africanos. Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Macau, que é na Ásia e que foi uma antiga colônia portuguesa também. Esse intercâmbio é uma das atividades que eu realizo desde 2011 e aproveito a oportunidade, inclusive, para convidar a todos a participarem do 6º Congresso de Psicanálise em Língua Portuguesa, que vai ser realizado em Maputo, que é a capital de Moçambique, do dia 5 ao dia 6 de dezembro. Pode ser presencial, quem tiver oportunidade de ir a Maputo, é gratuito, para estrangeiro, é gratuito, só quem paga quem recebe. São congressos que têm de 2 em 2 anos, em rodízio, Portugal, Brasil e um país africano, ou Macau. E Timor-Leste também. Timor-Leste também faz parte da comunidade. E agora pode ser online também a inscrição, que é muito acessível. 2 dias de congresso, R$240. Quer dizer, uma coisa, pode assistir só um dia também, é 140, uma coisa assim. A ideia é integrar, aproximar o Brasil da cultura africana, da cultura, não só africana, porque também tem um Timor, que é na Ásia, tem Macau, que é na Ásia também, tem Portugal, que é na Europa, fazer esse intercâmbio muito enriquecedor. Então, para vocês terem uma ideia, uma das mesas do Congresso vai ser, o Congresso é sempre multidisciplinar, vai ser com os escritores José Eduardo Agualusa, de Angola, mas que reside metade do ano em Moçambique, e Miyakoto, o escritor moçambicano, nascido em Moçambique, criado em Moçambique, e são figuras exponenciais da literatura. Tem também a Paulina Chidiane, que recebeu o prêmio Camões, que é de Moçambique. Nós temos é muito rico o Congresso. Eu e minha mulher vamos participar de uma mesa sobre o tema do Congresso é como se faz a guerra e como se constrói a paz. E esse é um tema também que nós estudamos há muitos anos. Nós vamos participar de uma mesa, cada um. A Fernanda vai apresentar, eu acho que no sábado, e eu vou apresentar numa sexta-feira sobre esse tema da paz. Para concluir a minha apresentação, um outro tema que me empolga e que eu me dediquei nos últimos anos foi a criação de bolsas sociais raciais na Sociedade Brasileira de Psicanálise. E isso, eu fiz essa proposta e isso foi levado para uma assembleia a partir até de um trabalho de um aluno, Daniel Senos, que o título era curioso. Por que não uma sociedade na favela? Entendeu? Porque ele criticava, ironicamente, realisticamente, que as sociedades de psicanálise são os bairros privilegiados em todos os grandes centros do mundo. Então, há uma exclusão até geográfica, né? E no Rio de Janeiro, isso é sentido com maior intensidade, a desigualdade e a exclusão de afrodescendentes e de pessoas sem condições econômicas para fazer uma formação analítica, embora sejam profissionais, como vocês, por exemplo, são profissionais. Então, esse projeto foi aprovado, se
nós tivemos apoio da sociedade toda, na presidência da Ana Maria Sabrosa, depois na presidência da Lúcia Palácio, e a Lúcia Palácio me convidou para ser diretor do Instituto para implantar o projeto. O projeto virou programa, foi implantado, e hoje em dia nós temos 17 bolsistas. O projeto privilegia os afrodescendentes, os indígenas e os refugiados. Então, está feita a apresentação. Ney, eu acho que o que você disse da gente é mútuo no sentido assim, eu fiquei aqui encantada, olhei para a cara da Carol, né, para o rostinho da Carol, tava ali assim, as duas, vendo, acho que apaixonadas, encantadas de ver a sua paixão também, em tudo que você foi nos contando. E me fez pensar tanta coisa. Ontem eu estava ouvindo um podcast que a Maju Coutinho, sabe? Vocês conhecem, né? Sim. Que estava contando, né, assim, que tem um quadro lá no Fantástico que eles têm visitado os países africanos e que ela foi, né, teve esse privilégio, assim, de poder ir, porque foi uma iniciativa que foi dela e de uma outra equipe, e que ela estava dizendo que ela foi para o Quênia e aí ela postou uma foto de prédios altíssimos, muito bonitos, e as pessoas começaram a questionar, ué, isso é na África? E aí ela trouxe uma provocação também, que a gente vê retratado como a verdade, já entrando no nosso tema também, sobre os Estados Unidos ou sobre a Europa, né? Recortes dos Estados Unidos de lugares muito bonitos, mas que também não se mostra o centro dos Estados Unidos, que não se mostra os lugares cheio de homeless, cheio de moradores de rua, né? Então, como que isso fica essa separação? E que eu acho que você está aí falando que tinha na sociedade, de psicanálise que você pôde ir trazendo, que tem na nossa sociedade, que tem no nosso olhar. Sim, é poder encarar algo da verdade também, das relações humanas, né? Inclusive você falou da nossa sociedade e a sociedade de psicanálise. Esse projeto foi pioneiro pela primeira vez no mundo, entendeu? E recebeu, inclusive, um prêmio da IPA, ligado a esse pioneirismo, e também em Ribeirão já está sendo adotado também com a Josiane, que é uma pessoa maravilhosa, que está organizando também um congresso de língua portuguesa, e é a primeira vez que eu não vou a um congresso presencialmente, eu vou participar online, mas eu já fui à África 5 vezes, e para mim é um prazer muito grande ir à África e trabalhar com os africanos, que, por sinal, é um continente muito bonito e tem uma cultura muito rica e que nós fomos privados desse intercâmbio. Mas vocês gostariam de entrar logo no tema da verdade? Vamos, porque senão... Eu acho que, de alguma forma, a gente já até tá flertando com o tema, porque... acho que é difícil a gente se apresentar de um jeito tão rico e tão apaixonado sem entrar em contato com o que é sentir verdade, né? Sentir que é de verdade e sentir as nossas verdades. Mas eu acho que a gente pode conversar pela parte da construção da verdade. Eu pensei o seguinte, em fazer uma brevíssima introdução para nós discutirmos e vocês fazerem as questões, colocar as questões que vocês até me enviaram algumas, né? E as que surgirem agora. Então, a minha ideia dessa brevíssima introdução, coisa de uns 15 minutos no máximo, seria sobre a história da psicanálise. Nós temos lá na sociedade um curso que é História do Pensamento Psicanalítico, um curso que dura 2 anos e tem 10 professores e 3 coordenadores. Nós somos coordenadores, eu, Fernanda e uma amiga, uma colega, Ana Maria Bittencourt. Falando da história da psicanálise, a questão da verdade vai ficar mais clara, da importância dela para a psicanálise. Então, vamos lá. Há um certo consenso de que a psicanálise surgiu com a publicação da interpretação do sonho. Uns acham que a publicação da obra do Freud, a interpretação do sonho. Outros acham que foi a introdução do método associação livre e atenção flutuante. O paciente falar livremente e o analista manter uma atenção livre, flutuante, para poder entrar em contato com o que o paciente não tem consciência.
poder fazer as conjecturas dele, que vão se tornar interpretações, por exemplo. Isso é o de menos. O que importa, nesse momento, é o momento do início do século XX, interpretação dos sonhos e a elaboração da técnica psicanalítica por Freud. A psicanálise nasce, então, no início do século XX, na chamada Belle Époque. O que caracterizava a Belle Époque? Caracterizava 40 anos de paz na Europa, o que era um acontecimento. Desde 1870 a 1910, não havia guerra na Europa. Então, havia um clima de euforia, dado o número de descobertas científicas que surgiam a cada dia, vamos dizer assim, e o clima era de que a ciência iria se desenvolver cada vez mais e dar conta de todos os grandes problemas da humanidade, problemas da tecnologia e problemas também da vida social, da vida humana. Muito bem. E o que predominava na filosofia daquela época, quando Freud lançou a ideia da psicanálise? Predominava uma filosofia com forte influência positivista. O que quer dizer isso? Quer dizer uma filosofia que tinha uma influência muito grande das ideias de Auguste Comte, lá da Revolução Francesa, daquela época do século, início do século XIX, final do século XVIII, em que o ideal da ciência seria alcançar uma verdade, alcançar uma certeza, e que a rainha das ciências seria a matemática. Então, a ciência seria tão mais respeitada na medida quanto mais matematizável, vamos dizer assim, acho que é um neologismo isso, ela se tornasse. Tá bom? Muito bem. Então, esse era o clima. Mas muitos pensadores já começavam a questionar a validade dessas afirmações científicas, se elas tinham condições. Isso mesmo, desde os gregos, já se questionava se o conhecimento era possível, um conhecimento seguro e verdadeiro e inquestionável, vamos dizer assim, se isso era possível. E quem questionava mais isso eram chamados filósofos céticos. Muito bem. Mas o que foi importante, historicamente, para uma virada no filosófica, foi nada mais, nada menos que a Grande Guerra. A Grande Guerra é sinônimo da Primeira Guerra Mundial. Por incrível que pareça, a Segunda Guerra Mundial não foi chamada de Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial, que na minha época a gente estudava ainda como a Grande Guerra no colégio. Por quê? Porque teve um impacto, uma decepção brutal. Ninguém esperava que o mundo fosse se envolver numa guerra daquela brutalidade, daquela violência, depois de 40 anos de paz. E isso, então, trouxe também uma decepção com o conhecimento e com o avanço da civilização, e tem até frases do Freud muito fortes, achando que a humanidade, carregada de hipocrisia, como estava, ela não estava preparada para levar uma civilização adiante, que talvez uma outra humanidade surgisse e pudesse levar esse projeto. A decepção com a Primeira Guerra foi enorme. E, como foi enorme, o final da guerra também. Quer dizer, quando terminou a Guerra de 14, um grande político disse que nós ganhamos a guerra e perdemos a paz, porque o Tratado de Versalhes, que consagrou o final da guerra, foi violentamente cruel com o adversário, quer dizer, os aliados, na época, Inglaterra, França, Estados Unidos participou um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, derrotaram o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, mas fizeram exigências de tal ordem que a Alemanha ficou numa situação difícil de cumprir aquelas exigências de reparação da guerra, o que levou, mais tarde, à ascensão do nazismo.
A rigor, muitos historiadores acham que a Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso mostrou que a ciência, que desde que ela inventou uma coisa formidável chamada bicicleta, senão eu não sei andar, nunca consegui. Deixa eu fazer um parênteses, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque eu também nunca fui boa. Mas a bicicleta, ela fez uma revolução enorme na metade do século XIX. Isso nos levaria muito longe. Que inventou a máquina a vapor, navio, que inventou nada mais, nada menos que o avião, com o nosso Santos Dumont, em Paris, essa ciência que cada vez produzia mais, e não só produzia, ela também, o número de partos, a mortalidade materna e infantil nos partos diminuiu drasticamente com o avanço da medicina no início do século, da Belle Époque. Essa ciência que produzia tantas coisas não foi capaz de produzir e sustentar um ambiente pacífico. E a Primeira Guerra foi de uma violência brutal. Eu gosto sempre de indicar uma filmografia, porque eu sei, inclusive, que o pessoal mais jovem se comunica melhor com a linguagem cinematográfica e musical, inclusive, do que aquela velha linguagem de tratados, de livros, etc. Isso, não estou dizendo que isso ocorra com vocês, mas ocorre, não tem nada demais, não é nenhum desdouro. É uma mudança de cultura. Eu também sou um aficionado por cinema, e não é à toa que a psicanálise surgiu junto com o cinema. Sabiam disso? Eu nunca tinha pensado nisso. E isso tem uma relação muito grande, porque o cinema, por exemplo, é uma arte que introduziu uma série de técnicas que as outras artes não têm. O cinema tem é uma arte própria, por exemplo, tem flashback. A pintura não tem flashback. Você não olha para uma pintura e, de repente, ela volta para o passado. Não, isso não ocorre. Entendeu? O cinema tem uma montagem, né? Você não pode olhar um quadro ou ouvir uma música e, de repente, a música mudar porque se montou de uma maneira diferente. Música até pode fazer um arranjo, mas limitado. Agora, o cinema tem uma possibilidade de uma montagem espetacular na história. Em suma, é uma arte que surgiu oferecendo possibilidades muito grandes. E que tem muito a ver com a fantasia, com o devaneio, com esses temas que a psicanálise trabalha, a matéria-prima da psicanálise. Muito bem, o que a verdade tem a ver com isso? Essa ciência tão categórica da época do positivismo e ainda remanescente quando a psicanálise surgiu, se viu abalada pelas pesquisas dos filósofos da ciência, chamados epistemologistas, epistemólogos, conforme eu expliquei antes, no sentido da palavra epistemologia, que foram estudar a história da ciência e viram que a ciência não se desenvolve linearmente para o alto, vamos dizer assim, para alcançar uma verdade, alcançar uma certeza. E mais, e que a certeza não é tão importante para a ciência. A ciência vive muitíssimo bem sem certeza. Ou melhor, vocês vão ver, se a gente tiver tempo, vive até bem melhor no campo da incerteza, da dúvida e da capacidade, que o Bion vai chamar capacidade negativa, quer dizer, a capacidade de tolerar dúvidas e incertezas sem a irritação de alcançar uma certeza ou uma verdade absoluta. Isso não quer dizer que a verdade não exista, se é que essa palavra existir é conveniente. Porque, afinal de contas, o que é verdade? Há várias concepções de verdade. Na filosofia, a verdade, haveria duas concepções principais. A verdade como correspondência e a verdade como coerência. A verdade como correspondência seria a relação entre uma descrição de um objeto e o objeto, seja ele qual for.
no mundo. Quer dizer, se essa correlação for exata, vamos dizer assim, então a afirmação é verdadeira. Quer dizer, ela descreveu realmente o objeto. Poxa, beleza. E isso seria uma concepção correspondentista. Se a coerentista é o seguinte, pode haver várias descrições, mas elas não são de um objeto, mas elas não são contraditórias. Quer dizer, elas descrevem algo de uma maneira adequada, de uma maneira que não é contraditória, não é absurda. Tudo bem, duas concepções de verdade, uma mais flexível e a outra mais categórica. Mas nenhuma delas assegura qual é o critério de alcançar a verdade. A verdade nunca se permitiu ter um critério. Vocês podem dizer, como é que é isso? Mas não podia, o critério não podia ser várias observações, não. Desde os gregos, a gente sabe que vários testes, várias observações não confirmam nada. Corroboram, mas não asseguram nada. Sabe por quê? Porque os gregos, quer dizer, eu estou citando os gregos, porque os gregos pensaram em tudo. E, de fato, eles não deram solução, porque eles também eram bastante inteligentes. Então, solução não cabe. Mas cabe ampliar o pensamento, né? Um universo de expansão, como o Bion chama. Eu estou citando muito Bion, é bom os ouvintes estarem a par, é porque o Bion foi um psicanalista muito importante e que foi um dos que estudou mais essas questões filosóficas ligadas à psicanálise, exatamente porque ele tratava muito de psicótico. E no tratamento psicótico, essas questões, que são questões que a filosofia também estuda, pensamento, distúrbio de pensamento, delírios, contato com a realidade, alucinações, um contato deformado com a realidade, ou a criação de uma realidade. Esses temas interessam a filosofia e interessam a psicanálise. Mas não só o Bion, qualquer grande pensador da psicanálise, Lacan, Winnicott, Melanie Klein, Kohut, eles estudaram também filosofia. Isso é interessante. O Lacan muito no campo da linguística, né? O Kohut, por exemplo, nesse campo da verdade como coerência. Entendeu? Bom, mas não vamos nos perder, vamos voltar ao tema aqui da verdade. Só para dizer que eu cito o Bion, que é o autor que eu conheço mais e que eu estou mais familiarizado, então eu posso falar, me sinto mais à vontade para falar. Então eu vou dar um exemplo que aí esclarece. Por que os gregos achavam que não havia critério para a verdade? Tá? Porque qualquer critério iria sempre ser questionado. Em que ele se basearia? E aí seria uma regressão ao infinito. Entendeu? Aí vocês vão dizer assim, não, mas isso não é possível. Afinal de contas, a ciência testa uma série de coisas e sempre aparece, por exemplo, todo cisne é branco, né? Então, isso é fruto de uma observação de dezenas de milhares de cisnes. Aí um belo dia aparece um cisne preto lá na Austrália. Putz, querido, como é que é possível isso? É possível por o seguinte, porque a verdade, isso também é uma criação grega, né? Que é o desenvolvimento da lógica ocidental que nós usamos, tem outras lógicas, mas a verdade, ela se comunica de cima para baixo. O que eu estou querendo dizer de cima para baixo? É o seguinte, eu vou dar um exemplo claro. Em lógica, a gente diz assim, se ocorre o fenômeno A, ocorre o fenômeno B, necessariamente. Tudo bem. Então, sempre que surgir A, você pode estar certo que vai surgir o fenômeno B. Tudo bem. Mas você não pode dizer, eu vi o fenômeno B, então tem o fenômeno A. Você pode dizer pelo seguinte, que o fenômeno B pode surgir a partir do fenômeno C, D, E, F, está entendendo? Quer dizer, não garante
o B não garante a existência do A, porque a verdade não se comunica de baixo para cima, mas de cima para baixo. Tá legal? Então, isso é uma crítica que os gregos já faziam ao que se chamava indutivismo. Indutivismo quer dizer o seguinte: você observa uma série de fenômenos e, a partir dessa observação, você tira conclusões gerais, né? E essa lógica não garante nada. Pelo seguinte, porque você observou, mas você observou os fenômenos. Agora, nada garante que esses fenômenos necessariamente sejam frutos só daquele fenômeno A. Tá legal? Isso seria o ponto fraco da lógica indutivista, em que a ciência da época se baseava muito. Mas acontece que esses filósofos que estudaram ciência, a história da ciência, também disseram o seguinte: muito bem, mas a ciência se desenvolve sem precisar de lógica indutivista. Não afeta em nada. A ciência pode falhar, e quando ela falha, ótimo, ela vai descobrir o motivo da falha e vai em frente, entendeu? Quer dizer, ela não sobe direto. Alguns até foram mais radicais, como o Thomas Kuhn, o Feyerabend e o Lacan, para citar três. É ótimo que ela falhe a ciência, porque quando ela falha, essa frase que eu vou dizer agora foi dita por um filósofo contemporâneo de Freud, Karl Popper. Quando a ciência, a teoria científica falha, é que ela esbarrou na realidade. Quer dizer, a gente cria uma teoria científica ótima, beleza, etc. Mas, de repente, ela não dá conta de certos fenômenos. Como a teoria da gravitação universal do Newton, uma teoria formidável. A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e do quadrado, e inversa do quadrado das distâncias. É aquela coisa que a gente decora no colégio. Senão, nós estamos na época do Enem, né? E nessa época não tinha, mas tem que decorar essas coisas. Mas a ideia do Newton era genial. Não acontece que não dava conta de uma série de fenômenos. Aí vem o Einstein, né, 400 ou 300 anos depois, e formula a teoria da relatividade, interessantíssima, que dá conta de uma maneira de pensar a física diferente da do Newton, mas que amplia o campo da física. Certamente, outras teorias vão permitir que se veja o mundo de uma maneira diferente. Então, a ciência não precisa se apegar a uma noção de certeza. Eu nunca me esqueço que eu fui num congresso na África, em que no congresso participavam sempre portugueses, brasileiros e colegas africanos de diversos países africanos. E eu me lembro que eu fiz uma palestra lá na minha mesa e eu dizia o seguinte: certeza a gente só vai encontrar no delírio. Aí um colega de Portugal, depois da reunião, ficou mexendo comigo. Quer dizer que é só no delírio, né? Porque ele era um... Não, eu não sei se ele estava debochando de mim ou se ele estava exatamente concordando. Ele nunca tinha ouvido isso. Porque ele era um grande estudioso de um psiquiatra, porque, conforme eu falei, eu fui psiquiatra e eu estudei psiquiatria, eu me interesso por psiquiatria até hoje. Karl Jaspers, que era um filósofo e um psiquiatra, e contribuiu muito para a psiquiatria. Mas é o seguinte, é que grandes psiquiatras, como Lemilov, Nobre de Mello, aqui no Brasil, eles dizem exatamente isso que o fenômeno que vai caracterizar o delírio não é que ele seja impossível, não é que ele seja irredutível à argumentação lógica, é que ele pretende ter certeza. A certeza, ele é irredutível porque ele acha que alcançou uma certeza. E o que ele afirma pode ser uma coisa até razoável que ocorra na vida, mas a certeza que ele tem daquilo é uma certeza que só na psicose ocorre. Qualquer um de nós pode questionar: não, eu posso estar errado. Um paciente delirante, nunca vocês vão ouvir isso dele.
Não sei se vocês têm experiência com psicótico. Psicótico nunca vai dizer, não, eu estive pensando, eu acho que aquele negócio é besteira minha. Tem um exemplo da psiquiatria curioso. Não sei se na faculdade eles ainda dão esse exemplo. Era o seguinte, o cachorro urinou no poste. Aí o paciente diz, pronto, tá vendo? A minha mulher me trai mesmo. Vocês nunca viram isso, não? Não. Isso chama percepção delirante. O termo em psiquiatria é percepção delirante. E como tem essa, poderia ter uma outra em que uma percepção garante uma ideia, né, por mais bizarra que seja a relação, e aí tem a certeza. Essa certeza, eu estou falando dessa maneira leve, mas isso é dramático. É um sofrimento brutal do paciente. Eu estou falando rindo, essa tal, porque a gente tem que rir também para aguentar certos sofrimentos da vida. Mas isso é muito doloroso. E isso ocorre não só na esquizofrenia, etc., tal, mas ocorre também, vocês vão ver isso em quadros demenciais, delírio de ciúme, delírio de pobreza, tem um outro nome, esqueci o nome, em que a pessoa acha que perdeu tudo, a pessoa pode estar bem de vida, etc., tal, mas sente. Bom, vocês falaram uma coisa no início que eu não concordo muito, não, mas, em todo caso, vamos ver a discordância. Vocês falaram as verdades. A rigor, não dá para haver as verdades. A noção de verdade é de que existe uma realidade última que nós não temos acesso, mas essa realidade é a realidade, não são as realidades. Eu não posso criar qualquer realidade, entendeu? Então, esse negócio de pós-verdade, francamente, eu não entendo, não sei do que se trata, mas eu acho que não se sustenta. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglofone English Curses, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Maria Carolina Figueiredo, Natália Menezes, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Você, que está procurando uma forma de se aproximar mais da teoria psicanalítica, conhece o Enlace? O Enlace é um espaço de Piracicaba que oferece cursos de especialização para profissionais da área da saúde, principalmente da área psi, que estejam interessados em aprofundar seus estudos em psicanálise de forma ética. São oferecidos 3 cursos online de 2 anos de duração, reconhecidos pelo MEC. O curso de Fundamentos Psicanalíticos, com o objetivo de estudar a teoria e a técnica dos principais autores da psicanálise. O curso Constituição do Sujeito e Intervenções, que tem a proposta de estudar a constituição da mente em um módulo teórico e um prático, com a experiência rica da observação de bebês pelo método Starbeak. E o curso de especialização em psicanálise da criança e do adolescente, que articula estreitamente teoria e clínica a partir de aulas teóricas, estudos de caso e atendimentos clínicos supervisionados. A gente sabe o quanto é importante que o nosso contato com a teoria seja cuidadoso, e é isso que a equipe do Enlace proporciona. Acessem o site www.enlacepiracicaba.com.br para ter mais informações sobre os cursos e os projetos em andamento e para se encantar, assim como nós nos encantamos, com a generosidade da biblioteca online que eles disponibilizaram. Sério, gente, tem muita, mas muita coisa interessante por lá. Para mais informações, vocês podem também entrar em contato pelo Instagram, @enlace_cursos. Bons estudos! Eu vou dar um exemplo histórico, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. O ministro da comunicação do Hitler era uma pessoa que se julgava muito, era uma pessoa muito doente, o Goebbels, mentalmente doente. Ele era muito perturbado, portanto que ele se suicidou e matou a família toda, mulher e os filhos.
Eles tomaram veneno, se não me engano, foi veneno, quando viram que o Hitler tinha se suicidado também. Então, ele dizia uma frase que vocês já devem ter ouvido: repita uma mentira quantas vezes for necessário para que ela se transforme em verdade. E isso aí os gregos e qualquer filósofo relativamente competente vai dizer que isso é impossível. Você não pode transformar uma mentira em verdade. Por quê? Mesmo que você não saiba o que é verdade, tá legal? A ideia é a seguinte, é que a mentira, aí estamos em plena psicanálise, o Bion vai discutir muito isso, falar muito sobre isso. A mentira pede um pensador, tá? O Goebbels tinha que repetir, porque se ele parasse de repetir, a verdade surgia, tá? Que a verdade independe de um pensador, entendeu? Por exemplo, vocês devem ter estudado isso no colégio também. Eu tô, como velho, tem mania disso, né? Chamar para coisas antigas. Vocês devem ter estudado que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, não é isso? Triângulo retângulo. Tudo bem. Isso foi uma descoberta interessantíssima. Então, tem, inclusive, nos diálogos de Platão, o Sócrates demonstrando como se chega a essa conclusão. Isso foi criado pelo Pitágoras, foi formulado pelo Pitágoras, esse teorema, e isso é verdade antes da humanidade existir, durante a existência dessa nossa humanidade que resta com ela. E se essa humanidade resolver agora com essas guerras que as pessoas cultuam, muitas pessoas, não estou dizendo todo mundo, mas muitas pessoas cultuam, se essa humanidade resolver sair de cena, fazer uma guerra mundial, coisa que vale, o quadrado da hipotenusa vai continuar sendo a soma do quadrado dos catetos, porque essa verdade, essa relação verdadeira independe de um pensador, é um pensamento sem pensador. Agora, a mentira não. A mentira tem que ter um pensador. Isso faz uma distância enorme. Quando essa questão que você trouxe das verdades, né? A gente teve uma discussão sobre o título. O título é sempre a parte mais difícil de pensar, sabe? Assim, um compartilhar nosso. A gente tem uma dificuldade de pensar o título. Mas surgiu também de uma conversa que eu tive com o meu marido formado em Direito. Ele está numa outra área agora, mas ele tem uma formação como advogado. E aí a gente estava, né, conversando, li para ele, né, o que a gente ia ler aqui no episódio, a gente estava conversando sobre essa questão da verdade, que na verdade é interessantíssima. E aí ele trouxe, né, algo que do direito é muito colocado, de que a verdade, na verdade, existem 3 lados. Um lado de um lado de outro, e o lado do que é real, do que aconteceu e que ninguém alcança. E que a gente estava discutindo, inclusive, sobre como basear, né, os júris em testemunhas anda sendo discutido, porque tem uma relativização nisso também. Foi um pouco nesse caminho a conversa. E aí existe a verdade inalcançável, muito parecida com a da psicanálise, lá no direito. Eu achei isso muito interessante. Assim, acho que dá mais característica de verdade ainda, de ciência, com a coisa que fica se repetindo aí, mas que tem essas verdades meias divididas ali do poema do Carlos Drummond de Andrade, que a gente vive falando aqui no podcast também, e aí a gente ficou sem saber se a gente tocava nas verdades parciais, individuais e pessoais, ou nessa verdade que é inalcançável. Tudo bem, mas olha só, Carolina, eu entendi o sentido de você usar esse termo, as verdades, mas o mais adequado seriam as crenças, pelo seguinte, porque o que o seu marido comentou é muito interessante. Inclusive, eu sugiro até que o casal veja um filme que ganhou a Palma de Ouro em 1950, um filme de um diretor japonês genial chamado Kurosawa, que vocês devem conhecer, outras obras dele. Esse filme se chama Rashomon, foi um crime que ocorreu na floresta. O filme é sobre isso. E há várias versões do crime que ocorreu. Rashomon, Rashomon, Rashomon.
Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1950. O Japão tinha acabado de sair da guerra, tinha levado 2 bombas atômicas cruéis, criminosas, e o filme, em certa medida, tem alguma coisa a ver com aquela situação que em certa medida não, em muita medida, que o Japão estava vivendo, mas só que é passado na Idade Média japonesa. Então, ninguém sabe o que aconteceu na floresta, mas aconteceu alguma coisa. Isso é que seria a verdade última, entendeu? Então, no direito, podem as pessoas até, uma pessoa que fui eu que matei, e não sei, está mentindo, entendeu? Ou a outra dizer assim, não, foi o fulano que matou, e também está equivocada. O que é um critério interessante, não para a verdade, é para você detectar a mentira ou o pensamento mentiroso ou o pensamento dogmático, que não é mentiroso, mas é dogmático, é a impossibilidade da crítica. Então, voltando ao início da minha conversa com vocês, o que esses filósofos da ciência chegaram à conclusão ou concordam, já que cada um tem uma ideia diferente do outro? Todos são contra o dogmatismo. O grande inimigo do desenvolvimento da ciência, inclusive da paz, é o dogmatismo e a ortodoxia. Eu até no Congresso falei que a ortodoxia é o prelúdio do crime. Se você olhar essas guerras, como a guerra no Oriente Médio, a ortodoxia religiosa, seja ela islâmica, seja ela judaica, seja ela cristã, produziu as cruzadas, produziu o fanatismo das guerras santas, quer sejam islâmicas, quer sejam messiânicas judaicas também. No Congresso, grandes pensadores judaicos levantaram essa questão, né, da pessoa se sentir com o direito de invadir as terras palestinas, de arrasar Gaza, essas coisas todas, como no passado os cristãos também acharam no direito de invadir as terras árabes para chegar ao túmulo de Jesus, essas coisas todas. E podia haver outras motivações, mas havia uma ideia fanática. Ou os árabes admitirem a guerra santa, o terrorismo, a crueldade, como foi o ataque de outubro em Israel. Quer dizer, todo esse dogmatismo é próximo ao crime, entendeu? Quer dizer, é inimigo da paz. Não pode haver dúvida, não pode haver questionamento, não pode haver convivência de ideias diferentes. Se vocês pensarem bem, por que os árabes não podem viver junto com os judeus? Eu nunca entendi isso, entendeu? Não dá para entender, entendeu? Por que as pessoas não podem viver juntos com pessoas que pensam diferente, entendeu? Bom, vamos voltar para o nosso tema da psicanálise. Isso é psicanálise também, é lógico. Mas vamos voltar ao tema mais concreto, mais técnico, ou próximo da atividade do psicanalista. Tanto filósofo como psicanalistas, isso é interessante. Nessa pesquisa que ocorreu no século passado, sobre como é que a ciência se desenvolve, como é que a ciência cresce, surgiu uma ideia muito interessante de uns filósofos que passaram a estudar a linguagem, tá? Porque antigamente havia uma ideia que a linguagem era uma intermediária entre o pensamento e o real, é uma mera intermediária. Aí alguns filósofos viram, não, a coisa não é bem assim, porque não existe conhecimento sem linguagem. Então, a linguagem tem a ver com conhecimento. Você não pode dizer, eu sei como é que são as coisas na física, etc. Tal. Mas você pergunta, mas como é que você sabe? O que você sabe de mecânica? Eu disse, não, eu não posso dizer, não tenho linguagem para isso. Não, isso aí não... Poxa, o delirante fala isso, né? Não. Então, se você tem uma linguagem, você precisa de uma linguagem, né? Porque a linguagem não é um mero intermediário, ela cria o mundo também. Isso foi uma corrente que se desenvolveu, que é chamada moderna filosofia da linguagem, entendeu? Que começou com um lógico matemático importante, Frege, e com Wittgenstein, e se desenvolveu
com vários filósofos, principalmente na Inglaterra e Estados Unidos também, mas Inglaterra principalmente. Então, um dos filósofos, Donald Davis, um filósofo americano muito interessante, ele formulou também a ideia do princípio da caridade. Eu não sei se foi exatamente ele ou se já existia essa ideia, mas ele é que é o mais conhecido, que é o seguinte: você só pode interpretar algo e mesmo dialogar com alguém na medida que você reconheça que aquela pessoa visa o bem, que aquela pessoa é verdadeira, não está mentindo, e eu não me lembro qual era a terceira característica, mas tinha umas características. Mas uma delas é que nós estamos conversando aqui supondo que vocês estão de boa fé, e eu também. Né? Uhum. Não sei daí, seu marido diria isso. Como advogado. Resta saber se há dolo ou se é culposo o crime. Quer dizer, se há boa fé, a gente pode estar errado até. Puxa, estamos tomando tempo das pessoas, né? Sábado de manhã, dia, inclusive, que se cultua os seus mortos, né? Com essa discussão sobre a verdade, e a gente não acredita em nada disso. Entendeu? A gente está aqui de ganhar dinheiro, ou sei lá, ou de fazer uma propaganda para ganhar uma eleição fajuta, etc. Tal, né? Como aí, o Trump nos Estados Unidos, dizem que ele mente sem parar, compulsivamente, o Trump. Como outras pessoas a gente viu aqui no Brasil também, né? Há essa tendência a uma mentira sistemática. Né? E depois acaba a eleição, o sujeito nem dá satisfação, né? Teve lá em São Paulo, que apresentou um laudo falso, e ficou por isso mesmo, né? Estranho. Mas tudo bem. Mas isso na história do Brasil está cheio, cartas falsas. Mas isso aí seria tema de outra conversa. Está ligado ao tema da verdade da mentira. Mas então, o princípio da caridade é fundamental para você interpretar uma proposição. Proposição é o termo filosófico que se dá a uma sentença, a uma afirmação sobre algo. Tá legal? Uhum. Então, se você não tiver esse princípio, você está falando coisas sem nexo, está entendendo? Aí você vai me dizer assim, não, mas isso aí é óbvio. Não, não é óbvio, não. Quem diz que não é óbvio é um ex-paciente do Bion, o teatrólogo Samuel Beckett. O Samuel Beckett foi paciente do Bion. Eu estou dizendo isso, não é nenhuma indiscrição. Ele mesmo se declarou e, historicamente, a gente sabe que teve uma época que o Bion não tinha nem formação analítica, mas estava fazendo psicoterapia, e ambos eram geniais, né? E é gozado que ambos têm um estilo muito semelhante de escrever. Tanto Samuel Beckett como... Samuel Beckett é o autor do Esperando Godot, entendeu? Fim de Festa, de peças de teatro que são aparentemente nonsense. Então, por que eu estou falando dele? Porque tem um momento de uma peça dele que os dois personagens estão enterrados até o pescoço numa água, conversando. A peça é assim. As peças dele são todas diferentes. Então, o personagem diz para o outro: o que você quer dizer? What do you mean? Em inglês. O que você tenciona dizer? Aí o cara diz, mean? O outro: você acha que a nossa conversa aqui tem algum meaning? Tem algum significado? Que coisa horrível! Quer dizer, então, nessa peça, ele está mostrando que os dois não podem falar significativamente, entendeu? Eles atacam o significado o tempo todo na peça. Por isso é que é fim de jogo, se eu não me engano o nome, entendeu? Quer dizer, as coisas, nada tem sentido. Qualquer coisa que tem sentido imediatamente vai ser destruído. Isso a gente vê no consultório, né? Paciente, você faz uma interpretação, aí o paciente, na ponta da língua, diz, não é nada disso. O cara nem pensou se aquilo vale a pena pensar sobre aquilo. Imediatamente já tem um estado, não, isso é porque meu pai era assim, a minha mãe era assado, não sei o que lá, blá, 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 e eu vou ser assim para a vida toda.
o senhor é um charlatão, está aqui só para ter o meu dinheiro, mas aí ele continua indo no charlatão. Aí você fala assim, pô, por que você vai no charlatão? Vamos analisar isso. Bom, então, eu estou ironizando uma coisa dramática, eu sempre faço essa ressalva, porque eu acho que a nossa atividade é muito séria, no sentido, não é trágica, mas a gente lida com o sofrimento humano. Isso o Bion sempre chamou a atenção, isso é importantíssimo. Não se escandalizem com a ideia se a gente não pode saber ter critério para a verdade. Tudo bem, a gente não pode ter critério para uma série de coisas importantíssimas na vida. A gente não sabe por que a gente escolheu uma companheira que a gente pode viver 50, 57 anos, como é o meu caso, por exemplo. Você não pode fazer uma obra de arte, entendeu? Você não pode, você pode até entrar para a Faculdade de Belas Artes, mas a Faculdade de Belas Artes não vai te ensinar a fazer uma obra-prima, está entendendo? Quer dizer, porque a obra de arte, por exemplo, não é passível de conhecimento, tá? Você tem a experiência estética, que é importantíssimo, entendeu? O Kant já escreveu sobre isso, vários filósofos, mas ela não se acomoda numa explicação de ciência natural, como a água ferve a 100 graus centígrados, dentro de certas condições normais de temperatura e pressão, porque em outras condições ela não vai ferver a 100 graus centígrados. Na Bolívia, não, porque tem a pressão do ar atmosférica é menor, lá em La Paz. Bom, mas agora, talvez até para finalizar, porque senão a gente vai falar a manhã inteira, eu falo tanto que eu estou vendo, eu queria transmitir a vocês uma noção que eu acho fundamental e que eu já notei, a gente dá um curso de Bion, eu sou coordenador do curso de Bion há mais de 30 anos. Eu, a minha mulher, e temos mais outros colegas que coordenam também, a Vânia Cidade, a Cristina Cavalari, nós 4 agora somos os coordenadores. Nós tínhamos outros, alguns faleceram, como o Wellington Dantas, um grande amigo, muito querido, tradutor de Bion. Mas o que eu quero, e o que eu observo, é que há uma dificuldade muito grande em compreender a noção de incognoscível. Incognoscível não é desconhecido, entendeu? Incognoscível é algo que não é passível de conhecimento. Não é passível de conhecimento. Não é, estuda um pouquinho mais. Vai para a Europa, lá faz um curso lá com, sei lá, Tivitarese, o Antonino Ferro, etc. E você vai descobrir certas coisas. Não, tudo bem, ótimo que você se analise, ou procure, sei lá, o fulano, o Beltrano, ou vai lá para Curitiba, também tem um grupo que estuda Bion muito bom, ou Ribeirão Preto, São Paulo, tudo bem. Você pode estudar o que você quiser, mas não é passível de conhecimento, não tem nada demais isso. Essa é uma ideia que quem formulou da maneira mais consequente e brilhante foi o Kant. Por isso o Bion tem uma influência kantiana muito grande. Você pode até discordar de outras coisas do Kant, tudo bem. Mas essa noção é fundamental. Quer dizer, a realidade não é passível de conhecimento, ela é incognoscível. A gente lida sempre com uma transformação emocional da experiência do contato com a realidade. Tá? Mas isso não quer dizer que ela seja arbitrária. Ela não é arbitrária, ela tem lá as características dela, que a gente se aproxima e tal, mas a realidade a gente não pode ter acesso. Ela não é porque ela não é passível de conhecimento. Está claro isso ou não está claro isso? Sim. Sim, mas eu acho que isso até, a questão, né, do título, estava pensando muito nisso, que até a nossa linguagem, a nossa tentativa de escrever, ou de pensar, ou de falar alguma coisa, ela sempre manca, ela sempre falha, né? Eu lembro da ideia que as palavras nos traem. Eu fiquei pensando assim, a nossa ideia foi por um caminho assim, a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa. E aí é tão difícil conceber
o que a gente não sabe, o que a gente não conhece, o que a gente não vê na totalidade, o que a gente não entende na totalidade. Que a gente cria teoria. Porque para esse conto, por exemplo, o que mais vejo, assim, quando a gente foi pesquisar sobre o conto, um tempo atrás, é que, assim, é gente tentando descobrir por que que o homem estava parado lá no meio do rio e por que que o pai fez isso, e tentando saber esses porquês. E a gente não suporta só que isso não foi escrito, que a gente não sabe, a gente não sabe. Então a gente fica conjecturando 1000 teorias e fecha em algumas delas. Acho que esse é o perigo, é fechar nelas. Eu entendi. Vocês lembraram do grande Guimarães Rosa, né? Mineiro da melhor qualidade. Eu sou fã dele também. E essa história que a gente falha, que a gente manca. Não, você não se aproximar do incognoscível, você não está falhando, não está mancando, nada disso. Está entendendo? Você está apenas vivendo. São coisas que não são passíveis de conhecimento. Entendeu? Se alguém perguntar para você, vem cá, quem é a Roberta Rodrigues de Almeida? Bom, eu não sei o que você ia responder, mas você podia tirar do bolso a carteira de identidade e falar assim, olha, né, é uma pessoa que nasceu no dia tal, filha de fulano, Beltrano, etc. Mas você não me explicou, não me esclareceu quem é a Roberta Rodrigues de Almeida. Entendeu? Eu acho que a nossa identidade, por exemplo, não é passível de conhecimento, entendeu? A nossa intimidade é última. Isso não tem nada demais, entendeu? Amanhã alguém pode escrever a biografia da Roberta Rodrigues de Almeida e da Carolina. Aqui está com o coisa do podcast, é Carolina Martins Pereira Alves. Pereira Alves, é do podcast. Não, Pereira Alves. Não, tudo bem. Não, e daí? Entendeu? Por que tem que saber? Nós temos que nos livrar dessa escravização ao conhecimento. O que fizeram com o conhecimento? Fizeram uma bomba atômica, fizeram uma bomba de hidrogênio, fizeram crueldades da pior espécie, fizeram coisas muito interessantes, muito boas, ótimo. O que vai interessar, talvez, é se as coisas adquirem um sentido, né, de acordo com o contexto e de acordo com o afeto que acompanha essas iniciativas. Então, eu acho que não é nenhuma falha, entendeu? Seria falha, então vamos corrigir essa falha, aí você delira. Não tem correção. Isso responde uma pergunta que estava na minha cabeça, desde sempre, na verdade. Assim, acho que uma coisa em relação à verdade e à clínica que me pega muito é pensar como que a gente faz esse cozimento da verdade dentro da nossa cabeça e vai construindo o que a gente vai chamando de verdade também. Como que a gente faz essa apreensão de alguma coisa que a gente não apreende, sabe? Assim, esse paradoxo da coisa, assim, é muito interessante, e eu acho que a hora que você vai falar do incognoscível, e que é de fato, não dá para conhecer, e traz de novo a ideia de, a gente tem uma coisa também de cair num alívio, de toda vez que a gente, é isso, né? E aí é isso e pronto, acabou, não tenho mais que pensar sobre. Até a gente descobrir que não era nada daquilo, tem que pensar mais uma vez. Isso é interessante, sabe? Assim, acho que foi um pouco respondendo isso dessa forma para mim, sabe? Eu queria citar aqui uma frase do Wittgenstein, que é o filósofo um dos filósofos da minha preferência. Tem outros que eu gosto muito, Jacques Derrida, Kant. O Wittgenstein diz o seguinte, isso está no livro dele, Últimos Escritos sobre a Filosofia da Psicologia. Isso devia ser dado nas faculdades. Né? Olha só, ele diz assim, sempre poderíamos dizer de um homem que é um autômato, entre parênteses. Poderíamos aprender isso na escola, nas aulas de fisiologia, fecha parênteses. E, contudo, isto não influiria em minha atitude para com os demais. Inclusive, posso dizer de mim mesmo, em relação a mim mesmo. Porém, qual a diferença entre uma atitude e uma opinião? Eu diria, a atitude vem antes da opinião. Isso dito por um dos maiores lógicos da história e do século passado, e da história, tem um peso muito forte. Mas eu acho que qualquer um de nós, e os ouvintes também, podem ter, pelo fato do Wittgenstein ter dito isso, ser o Wittgenstein quem está dizendo,
podem refletir e ver se isso não é verdade. Se a gente não tem, se a atitude vem antes da opinião. A opinião você pode discutir se é verdadeira ou falsa, beleza, ótimo. Grande discussão, pode ser muito rica a discussão, principalmente se tolerar a dúvida. Isso é importante. Aí teríamos que conversar muito sobre o Bion, que acha que a dúvida é fundamental. Então, mas a atitude é mais fundamental do que a opinião. Eu vou dar um outro exemplo trazido da vida, que é sempre que é onde a gente trabalha, né? Acho eu. Então, não sei se vocês se lembram que há uns 2 ou 3 anos, a polícia, exercendo a sua crueldade originária, assim, principalmente num país de desiguais, ela prendeu uma pessoa que não estava com documentos, ou por algum motivo qualquer, numa revista. Isso foi em Alagoas. E botou na mala do carro, aí a pessoa dizia que não podia, etc., que um trabalhador, e talvez até fosse uma pessoa mulata, não sei, mas prendeu para levar para delegacia e com tal violência que a pessoa morreu na mala do carro. E ele tinha no bolso remédios tarja preta, tranquilizantes, remédios psiquiátricos. Depois se viu que era um trabalhador humilde e que entrevistaram a mulher dele. E a mulher dele disse que ele faz tratamento, ele sempre fez tratamento. Desde que a gente namorava, etc., a gente se casou, a gente tem filhos, eu amava ele muito, e é um muito bom pai, e ela estava muito tocada, e aí perguntaram, mas qual era o diagnóstico? Não, ele era esquizofrênico. E então, o depoimento dela é muito bonito. E ela falou assim, mas a senhora se casou com ele, sabendo disso? Sim, ele era um homem muito bom, eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, entendeu? Quer dizer, a vida é muito maior do que essas coisas todas que a gente quer aprisionar, entendeu? Está certo, está errado, né? Ela escolheu errado. Por que ela escolheu aquele companheiro? Entendeu? E o que é isso? Está entendendo? Não existe algum padrão de como as pessoas devem viver? Não sei, entendeu? Mas eu acho que as pessoas precisam ter uma noção de verdade. O amor, por exemplo, ele só pode garantir, ele garante muito mais do que qualquer explicação, qualquer conhecimento que vai tentar dar conta de alguma coisa que não é humana. É isso que o Wittgenstein quis dizer, e é isso que a esposa viúva, né, desse cidadão, quis dizer, né, numa linguagem muito mais direta e muito mais competente do que essa que eu estou tentando transmitir aqui. Você me lembrou, né, que você foi falando, e em algum momento eu até peguei um caderninho antigo, que eu vou anotando coisas que me são importantes, de alguma coisa que eu leio ou assisto, e você foi falando agora antes disso, né, mas agora voltou, até peguei o caderno de novo. Tem uma coisa que eu anotei, fiz até um balãozinho em volta, que eu tinha achado bonito, de um filme, Uma Mente Brilhante, que tem um diálogo entre o John Nash e a sua futura esposa, que eles conversam assim, né? Qual o tamanho do universo? Aí ela pergunta, ele fala infinito. Aí ela fala, como você sabe? Ele fala, porque os dados indicam. Aí ela falou, mas não foi provado, você não viu. Como pode ter certeza? Aí ele falou, não tenho, apenas acredito. E aí ela diz para ele, é a mesma coisa com o amor. É interessante, está na mesma linha, né? Porque são coisas que não são passíveis de conhecimento. Em que o conhecimento iria acrescentar? Não, eu não vejo. E nós, como psicanalistas, eu acho que a gente tem que se pautar por uma atitude, como Einstein fala. Essa atitude é que a inteligência... Outro dia me perguntaram sobre inteligência artificial. Eu falei assim, olha, francamente, eu não tenho muito interesse ou curiosidade nisso, ou competência até para avaliar. Eu sei que é importante, não estou negando a importância. Mas eu acho que quando inventarem a sabedoria artificial, eu não sei se eu vou ficar feliz ou vou ficar com medo. Mas, em todo caso, porque a inteligência artificial vai ser manipulada por alguém, entendeu? Então, e a inteligência não dá conta da vida, né?
Sabedoria é outra coisa. Para finalizar, quando na Grécia, no apogeu da filosofia grega, na época de Sócrates, Platão era discípulo de Sócrates, era governada por um político muito importante, muito competente, Péricles, e ele estava muito velho. E então se discutiu como iria se substituir esse líder que estava já com muita idade e que inevitavelmente iria morrer. E aí há um diálogo de Platão muito bonito, que seria sobre a virtude. Como você pode ensinar a virtude? Entendeu? Você não pode ensinar a virtude. Você vai dar uma aula moral e cívica, como existia na época da ditadura, que ensinava um monte de bobagem, de mentiras, não havia crítica, não havia nada, a gente passou por isso. Foi um momento muito triste da nossa história, e a gente vai ensinar com boas intenções. Lógico, na época da ditadura, as intenções eram as piores possíveis, era fazer com que as pessoas não pensassem. Tudo bem, mas você vai ensinar, mesmo com as melhores intenções, vamos ensinar a virtude para que os gregos escolham um bom homem, ou que vamos criar um bom homem. Isso não é passível de ser ensinado. Isso você tem que ser, entendeu? Talvez esse seja o nosso trabalho como psicanalista, ajudar as pessoas a serem elas mesmas. Então vamos para a caixa de Pandora. Sou eu hoje? Ai, eu estava totalmente achando que era você. Ô, Ney, você tinha dito antes da gente começar a gravar também, né, de alguns textos que você disse que podia compartilhar com a gente. O que você gostaria de compartilhar agora aqui com as pessoas? Assim, o que você acha que é importante deixar como um recado final ou uma indicação de livro, texto, música, poema, vida? Eu acho, no momento, que a coisa mais importante é a paz. Eu posso mandar para vocês o texto que eu apresentei no Congresso da FEPAL, a aventura da paz, entendeu? Que eu acho que é fundamental que, nesse momento, haja uma união das pessoas de boa vontade pela paz, que é a única possibilidade da gente construir uma humanidade. Eu acho isso fundamental. Poderia mandar outros textos também, alguns do Congresso e um do Bion, que eu gosto muito, que é a última conferência dele, não sei, pode ser até que vocês tenham, mas eu não sei se já foi publicado, em Paris, que é o Seminário de Paris, que é a última aparição pública dele, que eu acho muito bonito e que, no meu entender, aproxima a psicanálise da arte. Ai, vai ser um presente para a gente e para a gente poder compartilhar com os nossos apoiadores, que também sempre querem ler um pouco a mais, aprofundar no assunto. Então, eu mando esses dois textos, com o maior prazer. Uhum. E você, Carol, o que você tem de indicações? Eu lembrei agora, né, ouvindo a nossa conversa, de uma série que chama The Good Place, que é uma série que tem na Netflix, em que são pessoas que são mandadas para o inferno, mas tem uma pessoa que o gestor daquele inferno, daquela parte do inferno, ele quis fazer um teste, assim, de colocar aquelas pessoas lá e falar para elas que lá é o bom lugar, lá elas foram para o céu quando elas morreram, mas tratar aquilo como inferno e ver o que elas fazem com aquilo. Essa série é tão legal, é tão interessante, mas o que me fez pensar nela é que uma dessas pessoas que foi lá pro inferno é um filósofo, e ele sabe muito sobre muita coisa, sobre a virtude e tudo mais, e ele é uma pessoa que não é ruim. Esse lugar do inferno, essa é a discussão, assim, né, não é de pessoas más, é de pessoas que não dão conta de pontuar o suficiente na vida para dar conta de ir pro céu, é basicamente isso. E essa pontuação é muito cruel. E aí, no final das contas, esse homem, ele se junta com uma mulher que ela era meio nem aí pra nada mesmo, assim, de pouco se importar com os outros, né, pouco empática e tudo mais, para ensinar para ela como que é ser boa, o que significa ser boa, o que é ter virtude, né? Então ele tá ali para ensinar isso para ela, esse era o objetivo. E assim, ele ensina, e é bem legal, assim, as coisas que ele vai trazendo, né, do que é virtude, do que é bondade, do que tudo isso é muito interessante, mas eu lembrei disso porque o que fez ela ficar melhor não foi o conteúdo do que ele ensinou, foi a relação dos dois.
Que eles se apaixonam e tudo mais, e a relação dos dois fez ela melhorar. Fez ela ser muito... vai sendo interessante ver o processo da construção da personagem também. Eu lembrei muito dessa série, acho que é muito do que vocês estavam falando agora no finalzinho. Não, eu até lembrei que eu vou mandar para vocês também um trabalho que eu escrevi com a minha mulher, Fernanda Marinho, que eu falei já aqui, para o Congresso agora da FEPAL, sobre o fanatismo, a amizade, a inimizade, a amizade e a realidade psíquica. Porque eu acho que aí vocês vão ter uma visão mais geral da importância da amizade, que é uma forma de amor também. E como foi um trabalho que eu fiz junto com a Fernanda, eu acho que mostra isso que a Carolina trouxe, a importância da relação, entendeu? Seja de marido e mulher, seja de colega e colega, não importa, mas que haja um vínculo amoroso que promova que promova o conhecimento. Conhecimento sem amor não leva a lugar nenhum, ou então leva à destruição. Pode ser o gênio maligno, etc., essas coisas que a literatura já nos ensinou. Bom, eu tinha pensado nisso e tinha pensado num filme também, que chama Anatomia de uma Queda, que é um filme que a gente não para de indicar toda hora. Eu queria perguntar para a Rô também, o que você pensou? Esse livro, não sei se é uma peça teatral do Luigi Pirandello, que chama É Assim... Così si vi pare. Em italiano. Isso eu não consigo fazer. Para mim é Assim se lhe parece, que é um livro, né, que se transformou num livro que trata sobre isso que a gente está conversando também. Muito bom. Ney, muito obrigada por toda a sua generosidade de estar aqui com a gente nesse sábado. Foi, assim, de muita sabedoria e de um contato muito gostoso de estar aqui. Foi uma honra para nós ter você aqui com a gente. Tá bom. Para mim foi um prazer grande, conforme eu falei, desde o início, né, estar aqui com vocês, de Ribeirão Preto, de Uberaba, e eu estou à disposição para outras oportunidades, podem contar comigo, entendeu? Muito obrigada. E obrigada mesmo. Antes de encerrar esse episódio, gostaríamos de avisar que, infelizmente, o Congresso de Psicanálise de Língua Portuguesa, que aconteceria em Moçambique no início deste mês de dezembro, não aconteceu por conta de conflitos sociais e políticos que o país vivencia atualmente. Como isso dialoga tanto com tudo que o Ney foi falando aqui nesse episódio, não é? A gente espera realmente que a cada dia a paz e a sabedoria construída pelas relações amorosas prevaleçam sobre a guerra e a violência. O Congresso agora tem novas datas e pretende acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2025. Quando gravamos esse episódio, o nosso encontro presencial em Ribeirão Preto ainda não tinha acontecido e nós estávamos por expectativa. Agora, o que fica é o sentimento de realização, carinho e muita gratidão após termos experimentado estar com vocês que puderam nos encontrar presencialmente. Para os que não puderam estar, semana que vem o episódio já estará no ar. Isso mesmo, dessa vez a espera é de uma semana só. Dia 18 celebraremos o nosso encontro por aqui também. Até lá! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!